Nosso muito obrigado ao Tomer Corém, já vai ficar aqui se posicionar na mesa, que nós teremos agora aquele espaço de 20 minutos para perguntas e respostas. Eu convido agora também, por favor, Adolfo Sestani Júnior, da Frônios, Isaac Guanabara, da Sungron, o Rogério Pereira, da PHB Solar, o Tomer já está aqui. Mestre Ruberval Baldini, mais uma vez, tenha bondade, vai comandar, vai moderar esse nosso painel aqui, ok? Fique à vontade, nós já temos aqui as nossas meninas que levarão os microfones aos nossos congressistas. Agora é com o senhor Ruberval. Muito obrigado aos quatro. Gostei da palestra de cada um deles. Vou querer assistir com mais detalhe a sua também, depois com mais detalhes. Eu achei muito interessante. O tempo é que é curto. Então, eu pedi a vocês que pegassem as perguntas e colocassem direcionado a cada um deles. Vamos começar, por favor? Boa tarde, sou o Dr. Roberto Valer, da USP. Assim, só um breve resumo, eu trabalhei muito com sistemas off-grid, inclusive eu trabalhei na certificação de inversores off-grid. E o que acontece, né, é que esses inversores off-grid, atualmente, como não é uma certificação obrigatória, ninguém mais está fazendo. E o que eu vejo é que muito produto está entrando no mercado brasileiro e está virando uma bagunça. A pergunta que eu faço para vocês, a certificação de inversores on-grid no Brasil, para vocês, favorece ou é um obstáculo para o mercado fotovoltaico brasileiro? Foi dirigida, então vamos na sequência, começamos a mesa, quem vai ser o primeiro de lá para cá, Tô bem? Ok, daqui para lá. Na visão da PHB, a certificação de inversores on-grid é de suma importância. O senhor Hildo Betti, que está aqui presente, foi o coordenador da norma dos inversores on-grid, tá? A NBR 16149, NBR 16150 e a NBR 62116, que é do antilhamento, e foram anos para a realização dessa norma. Tá? Essa norma não foi inventada do zero aqui, foi baseada em normas alemãs, italianas, tá? E essa norma, ela garante, tá, que o inversor vai operar nas condições aqui da rede do Brasil, tá, que pelo Prodiste nós temos mais de 12 redes diferentes aqui no Brasil, então aqui a gente tem um caso exclusivo de operação. Então, para a visão da PHB é de suma importância para que o mercado solar continue crescendo de maneira robusta e segura, que os inversores atendam às normas brasileiras. Boa tarde. Em nome da Sungrow, também para nós é de extrema importância a certificação no Brasil. Hoje a Sungrow tem expedição para mais de 60 países, então nós atendemos diversas normas, Alemanha, italiana e por aí vai. Mas, de qualquer maneira, mesmo atendendo aí todas as IECs praticamente presentes no mundo, hoje a certificação ANBR é de extrema importância, até porque nós já estamos discutindo algumas particularidades da rede brasileira. Então, nós defendemos a certificação de todos os inversores, principalmente os residenciais, seguindo aí na mesma linha que o Rogério já começou, para que o mercado possa crescer de maneira robusta e segura, né? O nosso mercado hoje, quem investe, muitas vezes investe com uma certa desconfiança, e um problema aí, se a gente começa a ter problemas recorrentes com segurança, isso pode prejudicar muito o nosso mercado. Então, a gente defende, sim, as certificações dos inversores no Brasil. Boa tarde. Da mesma forma, a Frônios se posiciona igualmente, né, as certificações dos inversores. A Frônios fabrica inversores solares há 25 anos, a gente está há 15 anos no Brasil, mas lá fora, há 25 anos atrás, a Frônios já fabricava inversor e respeita todas as IEC, são feitos todos os testes, e com certeza a Frônios se posiciona positiva a todas as normativas aqui, para que a gente possa ter um mercado com um produto robusto e seguro para o cliente que está na ponta. Bom, estou de acordo com meus colegas. Eu acho que as certificações permitem ter uma qualidade melhor dos inversores e é uma barreira para poder entrar no mercado. Então, eu vejo como um ponto positivo. Alguma pergunta a mais? Só quero fazer um adendo com relação à certificação, porque é muito importante a pergunta da USP.
Qual é o processo que nós vamos continuar com a certificação em todas essas modalidades que nós temos, né? Tem um padrão de certificação definido hoje, esse padrão, o Inmetro quem coordena esse trabalho, e está tendo uma reunião do Inmetro agora recentemente, e está marcando para mais uma. Vocês vão participar, imagino que todos vocês estão marcados para participar da reunião, né? Mais perguntas? Por favor. Pode chegar ali. Tem uma aqui, depois a sua, tá? Por favor, depois a sua também. Por favor. Aqui. Uma pergunta para o Sangrão. Queria saber, o seu inversor, ele possui... Por favor, se identifica. Meu nome é José Salmo. De qual firma? Para Sangrão. Ok. E a sua firma? É Renovige. Renovige, obrigado. O seu inversor, ele possui Anatel? Sim, os inversores possuem certificação Anatel. Hoje a certificação Anatel ela é por módulo, então nós temos um módulo certificado, sendo esse módulo que está certificado usado aí em vários modelos de inversores. Mas possuímos sim a certificação Anatel. Obrigado. A próxima. Aqui. Oi, Ricardo da Solares Energia. Quanto à vida útil dos inversores, né? Muitos clientes perguntam a vida útil porque a garantia é 5 anos, 7 anos. Mas quanto tempo dura? Né? É uma pergunta que eles sempre fazem. E uma quanto instaladores quanto que eu posso extrapolar a parte de CC? Porque muita gente fala 10%, 20%, e se isso danifica a vida útil dos inversores? A quem você dirigiu? Todos, acho que para todos, né? Eu queria só dar antes da resposta, geralmente a vida útil do investor está medido pelo tempo de vida de utilização, né? Medium time between fail. Acho que seria interessante vocês colocar esse ponto, né? Sim, existe o MTBF, o Mean Time Between Failure, que ele comentou, que é um cálculo preditivo de falha do inversor, tá? Só que, falando da vida útil, tá? O inversor depende de onde você vai instalar o inversor. Isso não é porque é a minha marca, ou a dele, ou de outro. Você vai instalar um inversor, sempre dê preferência a instalar, por exemplo, num lugar coberto que a sua temperatura não eleve muito. Porque dentro de inversores tem capacitores eletrolíticos que com o tempo ele vai se danificar, tá? Então, se você já escolhe um local, por exemplo, uma garagem coberta, e o seu inversor está operando naquela condição, tá? O inversor vai ter uma longevidade maior, mas você não pode garantir isso também, que pode cair um surto, o DPS não proteger, uma má instalação, ele pode bifar. Mas até os inversores on-grid, tá? A gente tem alguns testes, vamos dizer, de aceleração da vida útil, a gente poderia colocar aí 12 anos num grid normal. A gente não coloca isso, tá? Considerando, porque você pode comprar essa garantia a mais, tá? Mas tudo está amarrado no local que você instala o inversor. Tudo esses fatores vão ajudar, tá? Só mais um adendo, é que também se o inversor se coloca ele para operar, por exemplo, em área externa e ocorre também sobre temperatura no inversor, ele também tem um derrete térmico que vai proteger ele, reduzindo a potência com o aumento da temperatura, tá? De acordo com o posicionamento do Rogério, nós temos o MTBF disponível para todos os inversores. Então, tanto eu quanto o Fábio, que está presente aqui representando a Sungrow, nós somos do time de engenharia e pré-vendas. Então, quem precisar do MTBF dos inversores, é só me solicitar. Mas pegando aqui um gancho de temperatura extremamente importante. Então, boa parte dos nossos inversores, principalmente os inversores trifásicos, eles trabalham com ventilação forçada inteligente. Então, tomou-se todos os devidos cuidados para que a temperatura interna de trabalho do inversor não seja extremamente alta. Porque temperatura alta vai reduzir drasticamente a vida útil aí de qualquer componente eletrônico. Então, por exemplo, eu tenho o meu celular, o celular IP68, se eu deixar ele aqui dentro da sala a 20, 22 graus, ele vai durar X horas. Se eu colocar ele em cima do telhado, tomando sol, tomando chuva, ele vai durar muito menos. Então, nós tomamos essas precauções nos nossos inversores. Boa parte deles, ele não tem desclassificação até 50 graus de temperatura ambiente. Tá? Falando um pouquinho de vida útil em relação à temperatura,
Na apresentação que geralmente nós fazemos, nós temos um gráfico no qual ele mostra a vida útil projetada, por exemplo, dos IGBTs, porque se parar o IGBT, o coração do seu inversor vai parar tudo. Então, nós temos, por exemplo, os inversores Sungrow de 60 kW com ventilação inteligente, trabalhando com a temperatura do IGBT a 90 graus Celsius, contra um determinado concorrente que não tem a ventilação inteligente, onde a temperatura de trabalho do IGBT dele é em 110 graus Celsius. É um ΔT relativamente pequeno? Sim, é 20 graus de diferença. Porém, se você joga essa diferença de 20 graus na vida útil projetada, que o próprio fabricante do IGBT nos fornece, isso dá uma redução de aproximadamente 50% na vida útil projetada. Então, ali de entre 90 e 100 mil horas de vida útil projetada, eu vou cair para algo em torno de 50 a 40 mil horas de vida útil projetada. Pegando esse gancho também, eu deixo o alerta, porque não basta a Sungrow tomar todos esses cuidados no momento da fabricação do inversor e no momento da instalação você não respeitar, por exemplo, o espaçamento mínimo que é exigido entre inversores ou entre inversor e a parede, né? Porque senão você não tem uma troca de calor eficiente, você vai ser prejudicado trabalhando com uma temperatura mais alta e isso certamente vai reduzir a vida útil projetada do seu equipamento. Tá bom? Faço minha da palavra dos meus colegas aqui do lado. A Fronius também disponibiliza 25 anos de MTBF nos equipamentos. A gente tem documentação, pode disponibilizar se for necessário. E como eu disse anteriormente, a Fronius fabricando inversores há 25 anos, com o IG Plus, um inversor que tinha talvez 1,5 metro de altura. Tem inversores desses rodando no mundo e no Brasil até hoje. Na Áustria existe uma linha de reparos ainda dessa linha, porque existem muitos no mercado ainda rodando. Então a Fronius não começou a fabricar inversores ontem. Existe uma curva de aprendizagem muito grande e a gente tem certeza que os componentes que estão ali têm uma certa durabilidade. Claro que, como eles disseram, se você instalar qualquer equipamento de forma errativa, você está ali diminuindo esse tempo, né? Então, é muito importante não só o equipamento, mas o como ele é instalado é mais importante ainda para que o equipamento tenha essa durabilidade. Obrigado. Eu convido todo mundo a escolher um inversor que já tem uma garantia padrão de 12 anos. E o fato que a gente não tem a parte do MPPT dentro do inversor, ele permite ter ele uma maior vida útil e por isso oferecemos 12 anos de garantia padrão pelo inversor. Então, temos patente sobre essa tecnologia e, por isso, vocês conseguem instalar nossa tecnologia, o inversor, em praticamente muitos lugares e, além disso, ele tem proteção contra amônia também. Então, vocês conseguem instalar ele em fazendas agrícolas e muito mais outros lugares que, com o inversor convencional, fica mais complicado. Obrigado. Próxima pergunta. Por favor. Quanto mais de oversizing pode fazer? Com SolarEdge pode fazer 35% mais de oversizing e vamos trazer nossos inversores residenciais que ganhamos um prêmio, patente da empresa, vai poder fazer 155% de oversizing porque tem capacitor de filme fino. Então, Ok, atendido? Agora. Bom, rapidamente, os da Fronius sempre foram 50%. Tem um documento da Fronius também, se for necessário, a gente envia da Fronius garantindo a garantia do equipamento com 50% de oversize. Nos nossos casos, está disponibilizado o datasheet a datasheet, tem modelo que é 40%, tem modelo que é 50%, mas o ponto principal a gente não vincula em porcentagem, a gente vincula 3 fatores principais: respeitar tensão CC máxima de entrada no VOC da sua string, o VMP da sua string ficar dentro do range de operação para a potência nominal do inversor e a corrente CC máxima de entrada. Respeitou esses 3 parâmetros, pode ser que passe um pouquinho, pode ser que fique um pouquinho mais abaixo. Por exemplo, você pega um módulo de 72 células, 320 watt pico. Ele tem uma tensão muito próxima ao módulo de 380. Tá? Então, essa relação acaba mudando um pouquinho. Tá bom? Mas respeitou os 3 parâmetros sem problema nenhum. Só um comentário sobre o oversizing. Como eu mostrei ali na apresentação, se você extrapola, por exemplo, você coloca, por exemplo, um valor, uma relação muito grande de oversizing, quilowatt pico de entrada,
Não importa que o inversor suporte essa potência. Se, por exemplo, se o inversor é de 60K, você coloca 75 kW pico e está 75 kW pico na entrada dele, a saída dele está 60. Então, claro, em dias nublados você vai conseguir uma geração maior. Você tem que botar isso no papel. Se tiver 2 orientações, talvez seja interessante. Ok. Eu tenho 5 minutos, então, por favor. Sim. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel, eu sou da Mix Energia Solar. A minha pergunta vai para toda a mesa, especificamente para o senhor Isaac Guanabara, por conta de política de crescimento da Sungrow no Brasil. Hoje, com quase uma centena de inversores instalados da PHB, existe um diferencial positivo em relação à marca, né? Por conta de tempo de resposta. Nós não tivemos nenhum recall, mas a proximidade que o distribuidor ele te dá, isso é muito importante e dá muita segurança na ponta, né? Quando se houver alguma necessidade de troca, enfim. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: existe alguma política, existe algum pensamento, tanto da Sungrow quanto da Fronius, da própria SolarEdge, de você, na necessidade de um recall, ou na necessidade de houver a troca do equipamento, isso hoje é feito via distribuidor, correto? Mas vamos pensar num volume com potências maiores já instaladas no Brasil desses equipamentos. Existe alguma ideia, algum modelo de negócio pensado para que você, o integrador, aquele que está na ponta, ele consiga se comunicar diretamente com o fabricante? Não, porque, por muitas vezes, nós percebemos um certo delay em respostas, né? Porque as informações, muitas vezes, elas têm que ir no distribuidor, para o distribuidor, sim, contactar o fabricante e voltar para nós, né? E isso, eu percebo que é um diferencial positivo da PHB, uma vez que você consegue falar com a própria engenharia e as informações elas são mais rápidas, né? Existe algum pensamento em relação a isso aí? Qual é o seu nome, por favor? Gabriel. Gabriel, é uma pergunta de logística que eu acho bastante pertinente e a gente tem 1 minuto para responder essa pergunta. Então vamos lá, sendo bem rápido aqui no posicionamento da Sungrow. Hoje a Sungrow tem uma equipe no Brasil, nossa equipe atende a América Latina, então atende o mercado do Chile, atende o mercado do México para baixo praticamente, porém a nossa sede aqui é Latam. Então hoje nós temos o time de engenharia e pré-vendas, que é o time que eu participo, nós temos o time de pós-vendas também, para esse atendimento aí, uma possível falha, uma necessidade de alguma alteração de parâmetro e por aí vai. Geralmente o primeiro contato é feito com o distribuidor. O distribuidor não conseguiu te atender, o distribuidor está demorando para te atender, nós estamos de braços abertos para te receber, para te atender e solucionar o seu problema. Mas nós trabalhamos constantemente fazendo workshops, principalmente nesses distribuidores, para que eles fiquem cada vez mais capacitados e diminuir esse tempo de resposta. Então, muitas vezes ele já está preparado para aquelas perguntas mais simples. Se ele tem algum tipo de dificuldade, ele pode pedir para o cliente entrar diretamente em contato comigo ou com o meu time de pós-vendas. Falando um pouquinho de manutenção, hoje nós também já temos 4 pontos de manutenção distribuídos aí no país, são regiões estratégicas para diminuir o tempo de respostas. Esses parceiros são homologados pela Sungrow e eles já possuem um kit de peça de reparos. Então, nós já deixamos o material com esse distribuidor, caso seja necessário algum tipo de manutenção. Visto que também o índice de falha dos inversores Sungrow eles são extremamente baixos. Então, hoje, o nosso índice de falha gira em torno aí de 0,16%. Tá? Então, muitos fabricantes vão te falar algo em torno menor do que 1, mas menor do que 1 quanto? O nosso é algo em torno aí de 0,16. Tá? O índice de falha aí bem baixo. Obrigado. Bom, para a Fronius, até então a logística era como a da Sungrow, né? Você tem ali a Fronius como centro de reparo, e ali se fazia e se faz ainda o reparo do inversor. Só que na Áustria já roda o Fronius Solution Partner, e a gente começou um piloto no começo desse ano aqui no Brasil, onde nós vamos ter até o fim do ano vários parceiros espalhados pelo Brasil, com as placas dos inversores no estoque. O inversor Fronius ele é constituído somente de 3 placas. Então, quando tiver algum problema em campo, porque o maior prejudicado é o cliente final, na sua geração,
ele vai abrir esse chamado com a Fronius vai buscar num raio de 300 km aquele parceiro que está mais próximo do problema, ele vai levar as 3 placas debaixo da mala, vai abrir o inversor em campo, por ser um snap inverter, ele é muito fácil e rápido de abrir e instalar, vai fazer a manutenção, vai ver qual placa que queimou, troca a placa, fecha o inversor e no máximo em 72 horas esse inversor tem que estar rodando. Essa é a meta da Fronius. O inversor não pode ficar parado mais do que 72 horas. Também, nosso ponto de vista, o cliente é sempre o mais importante. Então, o que acontece no caso de algum erro no inversor, o instalador entra em contato com o Ronilson, que é nosso gerente de suporte técnico no Brasil. Ele entra no inversor para ver se tem algum problema e caso que tem que trocar o inversor, o distribuidor manda o inversor para o cliente e o cliente manda o inversor de volta para o distribuidor e depois a SolarEdge acerta com o distribuidor para que o inversor vai poder chegar o mais rápido possível para o cliente. Obrigado, Tom. Tá. Conforme o Gabriel falou, né, o pós-venda da PHB é muito forte, tá? A gente não fica discutindo de quem é a culpa, tá? Se o inversor deu problema em campo, a gente troca o inversor é enviado para a PHB, a gente manda um outro inversor, analisa na PHB, se, por exemplo, a causa do problema for da PHB, a gente mantém o outro inversor com o cliente, senão ele paga essa diferença, tá, da manutenção, mas o nosso foco forte é esse mesmo, é um bom atendimento pós-venda, como vocês sabem. Tá? Bem, eu quero agradecer aos brilhantes apresentadores, porque se não fosse eles, eu não conseguiria só passar 10 minutos, 12 minutos do tempo. Muito obrigado pela ajuda de vocês. E como eles falaram, eles vão estar por aqui. Qualquer pergunta mais direta que não pode ser feita nesses 20 minutos, por favor. Obrigado, Adolfo. Obrigado, Isaac, Rogério e Tomer. E estamos juntos por aqui. Obrigado a vocês que ouviram.